O secretário é também professor universitário, né, secretário? E então você conhece um pouco dessa realidade da sala de aula e tudo mais. Eu queria te perguntar, do ponto de vista da pandemia, o que aconteceu com a educação brasileira pós-pandemia? Perfeito, Danilo. Nós temos que também buscar as origens, as raízes. Eu hoje estou secretário de Educação e estou vereador. Eu voltei para Uberaba depois de passar 7 anos fora da cidade, estudando e me preparando para esse momento. Porque eu acredito na política como ferramenta de transformação. Mas não uma política como a gente a conhece. Uma política diferente, uma política de quem se preparou para estar ali. E se preparar não quer dizer só estudo, não, é vivência também, é conhecer de fato o problema. Então eu venho de uma família muito humilde, de educadores, de pessoas que por outras formas também participaram da educação de muita gente e me incentivaram a seguir o caminho da própria educação. E a política ela surge na minha vida, e por isso que sou professor universitário, e por isso que estou hoje onde estou, ela surge na minha vida no momento em que eu era de uma escola pública e deixo essa escola pública com uma bolsa para estudar numa escola privada na cidade de Uberaba e vejo a diferença. E ali fico incrédulo, na verdade, muito criança, de ver que a diferença de instituições entre uma escola particular e uma escola pública é simplesmente porque em uma as pessoas pagavam diretamente e a outra não tinha esse pagamento direto, né? Só o indireto por imposto. E eu não entendia isso, eu não entendia na minha cabeça de criança, e muita criança que está aí nos acompanhando muitas vezes, principalmente com seus pais ao lado, elas não vão entender isso jamais, do porquê que uma criança vai para a escola para comer, que vai ser a única refeição que ela vai fazer no dia, e a outra tem tudo em casa. A gente não entende isso quando a gente é criança. E lá na minha 6ª série, 7ª série, que hoje seria 6º e 7º ano, né? Ou 7º e 8º ano, que vai mudando a nomenclatura, né? Eu disse que eu precisava trabalhar para mudar isso. E perguntei para o meu professor de História como eu faria para mudar isso, quem pode mudar isso. E ele falou, presidente do Brasil. Eu falei, eu quero ser isso aí então. Nem sabia o que significava, porque eu não venho de família tradicional, não venho de família de político. Eu falei, eu quero ser isso aí então. Tem alguém de Uberaba que já foi isso aí? Não tem. Eu falei, então eu vou ser o primeiro então. Então nessa brincadeira de criança ela foi se tornando séria para mim. Não o fato de ser presidente, mas de usar a política para transformar a vida das pessoas. Então eu saio de Uberaba, vou estudar, faço Direito na USP, faço mestrado na USP também em Direito e Educação, vou morar na Alemanha para estudar e aí eu me sinto pronto para voltar para a cidade e iniciar minha trajetória política como candidato a vereador. E depois desse momento, a prefeita me chama para ser secretária de Educação, justamente porque a gente fazia uma análise do contexto educacional. E além de ser professor universitário, eu também tive a experiência de estar nas unidades escolares todas durante o meu mandato, conversando com quem está lá no dia a dia. Nada substitui isso, Danilo. Você estar em contato com as pessoas que vivem a realidade todo santo dia. E aí, com essa lida diária, justamente no momento pandêmico e pós-pandêmico, foi 21 e 22, a gente pôde perceber o seguinte: os profissionais que já estavam desvalorizados se sentiam mais pressionados e com uma carga emocional maior. Então o índice de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico dispararam em nossa educação na cidade de Uberaba e acredito que seja a nível Brasil também, dos nossos profissionais e mais preocupante ainda, dos nossos próprios alunos. Então, quando a gente retoma agora em 2023, a gente tem que ter um olhar humano para os nossos profissionais e para as nossas crianças. A quantidade de automutilação, a quantidade de crianças que estão com essas preocupações de saúde mental, de fato, ela é muito grande. E por isso que nós precisamos, nesse momento, nos preocupar com isso e dar um suporte para isso. E como que nós fizemos na cidade de Uberaba? Nós estruturamos o programa Escola e Família. E nós temos um professor referência em cada uma das unidades, para ser aquela pessoa que já é da comunidade, então ela conhece toda a comunidade, todos os pais, a realidade das famílias, muitas vezes mora no próprio bairro, e ela é a ponte entre a escola e o nosso serviço de assistência ao educando. O nosso serviço de assistência ao educando conta com assistente social, com psicólogo, com fono, com terapeuta ocupacional, toda uma equipe de neuropsicopedagogia para dar esse suporte para os nossos alunos. E hoje a educação inclusiva e a nossa assistência ao educando são referências também e muitos municípios vêm até Uberaba para aprender conosco, porque a gente entendeu que a educação vai para muito além do giz e o quadro. E essa preocupação com a saúde mental é a principal transformação que eu acredito no pós-pandemia da nossa cidade e do Brasil como um todo.